objetivo desse vídeo é apresentar o conceito e algumas propriedades sobre memória cache. Recomendamos que antes de assistir a esse vídeo, você tenha uma noção sobre hardware, ou seja, entender o que seria quando falamos em CPU, memória e registradores, assim também como a função deles para a execução de uma instrução. Recomendamos também assistir o vídeo anterior sobre hierarquia de memórias. Memória cache é um tipo de memória ultra rápida que armazena os dados e instruções mais utilizados pelo processador, permitindo que esses sejam acessados rapidamente. Suponha que você fosse um estudante fazendo um trabalho sobre os importantes desenvolvimentos históricos no hardware dos computadores. Você está sentado em uma biblioteca examinando uma pilha de livros retirada das estantes. Você acaba descobrindo que vários componentes importantes sobre os quais precisa escrever são descritos nos livros encontrados, mas não há nada sobre o ETSAC. Então você volta às estantes e procura um novo livro. Você encontra um livro sobre computadores britânicos, que fala sobre o ETSAC. Então, com uma boa seleção de livros sobre a mesa à sua frente, existe uma boa probabilidade de que muitos dos tópicos do que precisa possam ser encontrados neles. Com isso, você pode gastar mais do seu tempo apenas usando os livros na mesa sem voltar às estantes. Ter vários livros na mesa economiza seu tempo em comparação a ter apenas um livro e constantemente precisar voltar às estantes para devolvê-los e apanhar outro. A memória cache armazena os dados mais usados pelo processador, reduzindo o número de operações em que é preciso buscar dados diferentes na lenta memória RAM. Mesmo uma pequena quantidade de memória cache é capaz de melhorar bastante o desempenho do processador. Bem, agora podemos fazer uma análise. Se eu tenho um bom processador sem memória cache, significa que meu computador é rápido? Qual a necessidade da memória cache nos computadores modernos? Vamos pensar da seguinte maneira. Um fabricante de pizzas é capaz de fazer 60 pizzas por hora. Porém, seu entregador é capaz de entregar apenas 12 pizzas por hora. Logo, o fabricante de pizzas se limita a produzir apenas 12 pizzas por hora, sendo que a sua capacidade é 5 vezes maior que a de entrega de pizzas. Pois é, entre um HD e um processador podemos fazer a mesma analogia. A única diferença é que o processador pode trabalhar cerca de 100 vezes mais rápido que o HD, ou seja, ele pede uma quantia que o HD não é capaz de suprir, fazendo que haja uma defasagem no processamento de dados. Bom, galera, então caso seja necessário tirar várias informações do HD, esse processo será realizado várias vezes, causando sempre um impacto bem demorado? Exatamente, por isso a memória cache é muito importante. O HD é um dispositivo mecânico, isso resulta que ao buscar informações em um determinado local, é necessário que haja uma movimentação de seus componentes para ter acesso aos dados requisitados pelo processador. Já as memórias são componentes eletrônicos. Esses componentes trabalham diretamente com elétrons, possuem uma resposta muito superior à do HD e são capazes de armazenar dados em sua estrutura. Por não haver a necessidade de movimentação mecânica e por serem estímulos criados através da passagem de carga elétrica, os componentes eletrônicos são mais rápidos. Mas por que então não criamos um HD totalmente eletrônico, já que ele é mais rápido? Os componentes eletrônicos são bem caros e ocupam mais espaço. Porém, para que fosse possível evitar demoras no processamento de dados, era necessário implantar esse sistema. Foram realizadas então a implementação da memória cache. Entendido isso, vamos partir então para o princípio da localidade. Esse princípio diz que os programas acessam uma parte relativamente pequena do seu espaço de endereçamento em qualquer instante de tempo, exatamente como você acessou uma pequena parte da coleção da biblioteca. Há dois tipos de localidade, temporal e espacial. A localidade temporal diz que se um local de dados é referenciado, então ele tenderá a ser referenciado novamente em breve. Já a localidade espacial diz que se um local de dados é referenciado, então os dados com endereços próximos tenderão a ser referenciados também. Por exemplo, ao trazer os livros sobre os computadores ingleses para pesquisar sobre ETSAC, você também percebeu que havia outro livro do lado dele na estante, e trouxe para a mesa encontrando algo útil. Os livros sobre o mesmo assunto são colocados juntos na biblioteca para aumentar a localidade espacial. Beleza, sabemos que a memória cache agiliza a resposta entre o processador e um disco de dados, porém como esse processo é feito? Como explicado anteriormente em hierarquia de memórias, a CPU requisita dados para fazer operações lógicas. A memória armazena dados do disco rígido para trabalhar com o processador, pois essa possui uma frequência maior que a do HD. Em seguida vem a função da memória cache, que é acelerar o processo de transferência de dados entre a memória e o processador. A memória cache possui sua estrutura dividida em níveis,
e atualmente existem 3 níveis de cache, L1, L2 e L3. Estes níveis correspondem à quantidade de bits e ciclos, onde quanto maior o nível de cache, maior será seu espaço e menor a sua velocidade. Vamos definir a diferença entre os níveis de cache então. O nível de cache L3 é o maior atualmente. Ele se encontra fora do processador e é um recurso usado nos processadores mais recentes, pois o cache L1 e L2 começaram a ser implementados dentro dos processadores. Então este nível de cache surgiu como uma memória adicional presente na placa-mãe. O nível de cache L2 por um longo período se encontrava fora do processador. Em busca de performance, os processadores recentes trabalham com o cache L2 e o L1 internos ao processador. Já o nível L1 é interno ao processador. Essa memória é capaz de processar na mesma frequência que a CPU, fazendo com que as operações sejam realizadas sem que haja perca de vários ciclos em busca de novas informações. Mas se a memória cache armazena pequenas informações da memória principal, como controla o que contém na memória cache? Bom, os algoritmos de substituição de dados da memória cache têm a tarefa de definir qual dos blocos já armazenados nessa memória deve ser retirado para o armazenamento de um novo bloco. Trabalhamos com alguns tipos de algoritmos para fazer essa tarefa: LRU, FIFO, LFU e escolha aleatória. O LRU é o menos usado recentemente. Este algoritmo determina como candidatos à substituição os blocos que não tenham sido acessados recentemente. FIFO, primeira entrada, primeira saída, seleciona como candidato para substituição o bloco que for armazenado primeiro na memória cache. O LFU selecionará o bloco que tem sido menos acessado por parte do processador, e a escolha aleatória, o sistema de controle da memória cache escolhe aleatoriamente o bloco que será removido. Para garantir a integridade das informações processadas no sistema, foram criados dois tipos de escrita: a write through, escrita em ambas, e a write back, escrita somente no retorno. A write through funciona da seguinte maneira: qualquer modificação na memória cache acarreta em uma modificação na memória principal, ou seja, se eu faço modificação na memória cache, essa modificação será realizada diretamente na memória principal. Na write back, a informação modificada na cache só será repassada para a memória principal quando estiver a ponto de ser substituída, ou seja, quando eu tiver completado uma coluna inteiramente, essa coluna será repassada para a memória principal. Created using Powtoon.